E aí, pessoal? Já aconteceu de você, sei lá, estar conversando com alguém e sentir que a pessoa não está sendo, totalmente sincera. Sim. Mesmo sem saber explicar o porquê. Uhum. É como se ela tivesse um sexto sentido falando, opa, tem algo errado aqui? Isso. Pois é, essa sensação não é só coisa da sua cabeça. A gente tem um aliado poderoso na hora de decifrar as entrelinhas do nosso próprio corpo. Exatamente. A gente vive num mundo em que a comunicação é, essencial, mas muitas vezes esquecemos que as palavras são apenas uma parte da história. O corpo fala e fala alto. Verdade. Através de gestos, expressões faciais, postura, a gente está constantemente enviando sinais mesmo sem perceber. E para a gente mergulhar nesse universo fascinante da linguagem corporal, a gente trouxe um livro que é praticamente uma bíblia no Brasil. Sem dúvida. O Corpo Fala, dos autores Pierre Weil e Roland Tombacan. Um clássico absoluto, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias e está há 50 anos no mercado. É impressionante como essa obra continua super relevante, né? Totalmente. E o legal é que o corpo fala, vai além da teoria, sabe? Sim. Ele te mostra na prática como interpretar os sinais que o corpo envia. Isso E o mais legal, com mais de 350 ilustrações, fica muito mais fácil de entender. É verdade, o livro é super didático, com exemplos claros, sabe? E imagens que ajudam a visualizar os conceitos. É como se fosse um, manual de instruções do corpo humano. É tipo isso. E olha, não é que isso depois só para psicólogo, não, viu? Não. Corpo Fala é usado por profissionais de diversas áreas. Com certeza. Comunicação, administração, vendas, até mesmo na área da saúde. Porque, no fundo, entender a linguagem corporal é útil para todo mundo, né? Seja para se comunicar melhor, para construir relacionamentos mais fortes, para evitar situações constrangedoras. Imagina só você conseguir identificar, pelos sinais do corpo, se a pessoa com quem você está conversando está realmente interessada no que você está falando. Ou se está entediada. Ou então se ela está sendo sincera, ou se está escondendo algo. Nossa, é como ter um superpoder, né? E o corpo fala, te dá as ferramentas para desenvolver esse superpoder. E sabe o que é mais interessante? Ué. O livro também destaca a importância da nossa própria linguagem corporal. Sim. Muitas vezes a gente transmite mensagens negativas sem nem perceber, né? Com certeza. Um exemplo clássico. Você está numa entrevista de emprego e, sem perceber, cruza os braços. E aí pronto. Passa uma imagem de insegurança, de fechamento. Exatamente. É por isso que é tão importante ter consciência da nossa própria linguagem corporal. Ajustando alguns detalhes, a gente pode transmitir mais confiança, mais credibilidade, mais empatia. E por falar em exemplos, o corpo fala. Está cheio deles. É verdade. A gente aprende, por exemplo, que um simples aperto de mão pode dizer muito sobre uma pessoa. É verdade. Um aperto de mão firme e confiante transmite segurança. Enquanto um aperto de mão frouxo pode passar a impressão de insegurança ou desinteresse. E tem aqueles que apertam a mão com tanta força que quase quebram os seus dedos, né? Pois é. Aí pode ser um sinal de agressividade ou de necessidade de dominar a situação. Viu só? É impressionante como cada gesto, cada movimento, cada expressão facial carrega um significado. E o corpo fala te ajuda a decifrar tudo isso. É como aprender um novo idioma, né? Um idioma do corpo. E dominar esse idioma pode fazer toda a diferença na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Imagina só, você está numa negociação importante e consegue identificar pelos sinais do corpo do seu interlocutor que ele está prestes a ceder. Ou então, você está num primeiro encontro e percebe, pela linguagem corporal da pessoa, que ela está realmente afim de você. Olha, as possibilidades são infinitas. E o corpo fala, te dá um mapa para navegar nesse universo fascinante da comunicação não verbal. Vale a pena conferir. Com certeza. E para quem ficou curioso para saber mais sobre o Corpo Fala, o link para comprar o livro está aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos mergulhos. E você sabia que essa ideia de que o corpo fala não é algo novo? Não é que os autores do livro inventaram a roda, né? Aposto que não. Me conta mais sobre isso. Essa parte histórica sempre me fascina. Então a gente já mencionou que o livro é um sucesso absoluto no Brasil, mas essa ideia de que a linguagem corporal é importante vem de muito, muito antes. Civilizações antigas, como os gregos e os romanos, já reconheciam a importância dos gestos, da postura na comunicação. Imagina só, na Grécia Antiga, a retórica, a arte de falar em público era super valorizada. E a linguagem corporal era considerada um elemento fundamental para um discurso persuasivo. Faz todo sentido. Afinal, um orador convincente não conquista só com as palavras, né? A postura, o tom de voz, o olhar,
tudo isso contribui para passar mensagem. Exatamente. E ao longo da história, vários estudiosos se debruçaram sobre esse tema. No século XX, por exemplo, tivemos o psicólogo americano Albert Mehrabian, que desenvolveu uma teoria que ficou bem famosa, a regra 73855. Regra 73855. Nunca tinha ouvido falar. Me explica isso melhor. Claro. Segundo Mehrabian, apenas 7% da nossa comunicação se dá pelas palavras que a gente fala. 38% é pela entonação da voz. E, pasme, 55% é pela linguagem corporal. Caramba. Quer dizer que mais da metade da nossa comunicação é não verbal. É muita coisa. Pois é. A gente pode até se enganar achando que as palavras são o mais importante. Mas, na verdade, o impacto da nossa comunicação depende muito mais da forma como a gente fala, da nossa postura, dos nossos gestos. Agora entendi porque às vezes a gente sente que algo está errado numa conversa, mesmo que as palavras digam o contrário. É o corpo mandando sinais. Exatamente. E por isso é tão importante prestar atenção não só no que a gente fala, mas também em como o nosso corpo está se expressando. E, claro, prestar atenção aos sinais que os outros estamos enviando. Imagina só, você está dando uma palestra super importante, com um conteúdo incrível, mas fica lá parado, com os braços cruzados, sem fazer contato visual com a plateia. Nossa, que desastre. A mensagem que você passa é de total desinteresse. Ninguém vai prestar atenção. Por mais brilhante que seja o conteúdo, a plateia precisa se conectar com você, né? Sim. E essa conexão acontece, em grande parte, através da linguagem corporal. Com certeza. Uma postura ereta, gestos abertos, um sorriso genuíno. Tudo isso demonstra confiança, entusiasmo e faz com que as pessoas se sintam mais receptivas à sua mensagem. Ou seja, a linguagem corporal pode ser uma grande aliada na hora de conquistar a atenção e a confiança das pessoas, seja numa palestra, numa reunião ou até mesmo num encontro casual. Sem dúvida. E não é só em situações formais, não. No dia a dia, a gente também pode usar a linguagem corporal ao nosso favor. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a primeira impressão é a que fica. Verdade. Chegar na entrevista com a cabeça erguida, um aperto de mão firme, um sorriso confiante, demonstra para o recrutador que você é uma pessoa segura e preparada. Exatamente. Esses pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Mas e se a gente for tímido? Tem como disfarçar a insegurança com a linguagem corporal? Essa é uma boa pergunta, porque às vezes a gente quer passar uma imagem de segurança, mas por dentro tá morrendo de medo. Claro que tem. Ninguém nasce sabendo tudo, né? A linguagem corporal é algo que a gente pode aprender e aprimorar com a prática. É como aprender a tocar um instrumento musical. No começo a gente pode se sentir desajeitado, mas com o tempo e a prática a gente vai ganhando mais fluência e naturalidade. E o livro Corpo Fala pode ser um ótimo professor nesse processo, né? Com certeza. O livro dá várias dicas de como usar a linguagem corporal a seu favor, tanto em situações profissionais quanto pessoais. Por exemplo, ele fala sobre a importância do contato visual. Contato visual, esse é um ponto crucial, né? Me lembro que, quando eu era mais jovem, tinha pavor de olhar nos olhos das pessoas enquanto conversava. Achava que parecia invasivo ou que a pessoa ia perceber o meu nervosismo. É normal se sentir assim no começo, mas o contato visual é fundamental para estabelecer uma conexão genuína com o outro. Olhar nos olhos da pessoa com quem você está conversando demonstra interesse, atenção, respeito. Mas tem que ser um contato visual natural, né? Não adianta ficar encarando a pessoa fixamente, senão fica esquisito. Exatamente. O segredo é encontrar um equilíbrio. E o livro O Corpo Fala dá dicas de como fazer isso. Ele também fala sobre a importância de ter uma postura aberta e receptiva. Tipo, evitar cruzar os braços, né? Isso mesmo. Braços cruzados podem indicar que você está na defensiva, fechado para o diálogo. Já uma postura relaxada, com os braços ao lado do corpo, transmite receptividade e abertura. E os gestos. O livro também fala sobre a importância de usar os gestos de forma consciente. Com certeza. Gestos amplos e expressivos podem te ajudar a enfatizar o que você está dizendo e a conectar com a audiência. Mas é importante usar os gestos com moderação para não parecer exagerado ou artificial. Tipo, aqueles políticos que gesticulam tanto que parece que estão regendo uma orquestra, né? Tem que tomar cuidado para não virar um show de mímica. O importante é que os gestos sejam naturais e que complementem a sua fala. Então a chave é encontrar um equilíbrio, né? Usar a linguagem corporal a nosso favor, mas sem parecer forçado ou falso. Exatamente. A autenticidade é fundamental. As pessoas percebem quando você está sendo genuíno ou não. E essa autenticidade se reflete na sua linguagem corporal. E como a gente pode desenvolver essa consciência sobre a nossa própria linguagem corporal? Como a gente pode se observar de fora? Essa é a parte mais desafiadora. Uma dica é se gravar em vídeo. Pode parecer estranho no começo, mas é uma ótima forma de se observar de fora e identificar os seus padrões de comportamento. Preste atenção em como você se senta, como você gesticula, qual a sua expressão facial. E vale a pena também observar as pessoas ao nosso redor, né? Como elas se comportam em diferentes situações. Com certeza.
Observar como as outras pessoas se comunicam com o corpo pode te dar insights valiosos sobre a linguagem corporal. E, claro, ler O Corpo Fala. O livro é uma fonte riquíssima de informações sobre o tema. Eu acho que a gente pode resumir tudo isso numa frase. A prática leva à perfeição. Quanto mais a gente se conscientiza da nossa linguagem corporal, mais a gente consegue usá-la de forma estratégica. Sem dúvida. E o mais legal é que, ao dominar a linguagem corporal, a gente se torna um comunicador mais eficaz, mais confiante e mais persuasivo. E isso impacta positivamente em todas as áreas da nossa vida, né? No trabalho, nos relacionamentos, nas amizades. Com certeza. A linguagem corporal é uma ferramenta poderosa que, quando bem utilizada, pode abrir portas e te levar mais longe. E o Corpo Fala é um guia completo para quem quer desvendar os segredos da comunicação não verbal e turbinar suas habilidades de comunicação. E aí, preparados para a última parte do nosso mergulho no mundo da linguagem corporal com o Corpo Fala. Preparadíssima. E para fechar com chave de ouro, a gente se separou algumas curiosidades super interessantes que o livro aborda. Curiosidades que, sei lá, talvez você nunca tenha parado para pensar. Por exemplo, você sabia que a forma como a gente cruza os braços pode influenciar, pasme, no nosso processo de tomada de decisões? Sério, isso parece meio inacreditável. Me explica melhor essa história. Pesquisas indicam que quando a gente cruza o braço direito sobre o esquerdo, a gente tende a ser mais propenso a concordar com uma proposta ou ideia. Mas por que isso acontece? Qual a lógica por trás dessa estranha influência? Parece que a explicação está nos hemisférios do nosso cérebro. O hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo, está ligado ao pensamento lógico, analítico, racional. Entendi. E o hemisfério direito? Já o hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do corpo, é mais ligado à criatividade, à intuição, às emoções. Então, quando a gente cruza o braço direito sobre o esquerdo, a gente está, de certa forma, ativando o hemisfério esquerdo, o lado mais racional do nosso cérebro. Fascinante. Quer dizer que, dependendo de como a gente cruza os braços, a gente pode estar inconscientemente influenciando a nossa própria decisão, dando mais peso à razão ou à emoção. Exatamente. É mais uma prova de como a linguagem corporal é poderosa e está presente em todos os aspectos da nossa vida, até mesmo nos nossos processos mentais. Outro ponto que me chamou a atenção no livro é a questão do aperto de mão. O Corpo Fala destaca como esse gesto, aparentemente simples, pode revelar muito sobre a personalidade de uma pessoa. Verdade? O aperto de mão é um dos primeiros contatos físicos que a gente tem com alguém, e já nesse primeiro contato a gente transmite uma série de informações sobre nós mesmos. Um aperto de mão firme, por exemplo, demonstra segurança, extroversão, enquanto um aperto de mão frouxo pode indicar timidez, insegurança ou até mesmo desinteresse. E tem aqueles que apertam a mão com tanta força que parece que vão esmagar os seus ossos. Pois é, esse tipo de aperto de mão pode ser um sinal de agressividade, de necessidade de dominar a situação, ou simplesmente falta de noção mesmo. Ou seja, prestar atenção no aperto de mão pode ser uma ótima estratégia para ler as pessoas logo de cara. E já que a gente está falando de detalhes, o Corpo Fala também nos alerta para a importância de observar os microgestos. Exatamente. Uma piscada rápida, um leve franzir de sobrancelhas, um movimento sutil dos lábios, tudo isso pode revelar emoções, intenções, pensamentos que, a pessoa talvez esteja tentando esconder. É como se o corpo estivesse nos dando pistas o tempo todo, né? Cabe a nós aprender a decifrar essas pistas. Isso mesmo. E o Corpo Fala é um excelente guia para quem quer se tornar um expert em linguagem corporal. Com dicas práticas, exemplos claros, ilustrações detalhadas, o livro te ensina a interpretar os sinais do corpo humano, a identificar mentiras, a se comunicar de forma mais eficaz, a construir relacionamentos mais fortes. Um verdadeiro manual de instruções para entender as entrelinhas da comunicação humana. Se você quer turbinar suas habilidades sociais, o Corpo Fala é leitura obrigatória. Com certeza. E para quem ficou curioso, o link para adquirir o livro está aqui na descrição do episódio. Aproveita. E para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos, não esquece de se inscrever no canal. A gente te espera no próximo episódio com mais insights fascinantes sobre os mais diversos temas. Até lá!